Oi pessoal, eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar sobre o tão aguardado vídeo que é o meu segundo período na faculdade de jornalismo. Então se você curte esse tipo de vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que estão todos aqui embaixo. Então bora começar! Então gente, pra quem não sabe, eu estou no segundo período de jornalismo da faculdade, eu faço jornalismo diurno, pra quem não sabe, e eu estou indo para o meu terceiro período, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então eu vou falar então um pouco sobre como foram as minhas matérias, sobre cada uma e no geral, assim, falar o que eu poderia ter melhorado, o que eu iria permanecer e essas coisas. Vamos começar então pelo nome de cada matéria. Então, nesse segundo período, eu estou até com uma colinha aqui, eu tive Comunicação e Expressão Oral, Comunicação e Expressão Escrita 2, Teoria da Comunicação 2, História do Jornalismo, Produção e Redação em Jornalismo Impresso 1, Técnicas de Investigação Jornalística, Fotojornalismo e Francês Instrumental 1. Então, eu vou começar falando de cada um, vou começar pela primeira que eu estou falando aqui na lista, que é a Comunicação e Expressão Oral, que foi uma das minhas matérias favoritas de longe, ainda mais no princípio, porque a gente teve algumas aulas numa salinha que era de expressão corporal, que tem um tatame no chão, então assim, vocês devem ver algumas fotos, talvez eu solte algumas fotos aí, mas foi bem legal, a gente ficava fazendo uns, literalmente, expressão corporal, então a gente ficava tipo, pra ficar treinando, sabe, essas coisas, a gente já dançou lá, fez altas coisas, depois, mais ou menos do meio pro final, assim, a gente teve mais coisa de leitura na aula pra treinar a nossa leitura, nossa apresentação, nosso jeito de gesticular na frente de uma câmera, por exemplo. Teve alguns momentos que eu agarrei, porque eu tenho um problema em falar em público, que eu não tenho em falar na câmera, por exemplo. Então eu travei, inclusive na avaliação que foi pela câmera eu também travei, porque eu senti que a câmera tava tão embaixo assim, que eu não tava, sei lá, conseguindo me concentrar, eu fiquei nervosa, fui pega de surpresa porque tinha que ser um tema específico lá e eu não sabia de nada, então enfim. Mas foi uma das matérias assim que acho que mais me ajudou no final das contas, apesar da minha última avaliação não ter sido tão boa assim, mas ainda assim me ajudou muito, eu gostei muito, o professor era um amor e deu tudo certo nessa matéria, foi uma também das que eu tirei a maior nota, né? Graças a Deus, pelo menos alguma, né? Porque vocês vão ver aí com o passar do vídeo que esse semestre não foi muito bom. Então, Comunicação e Expressão Escrita 2 também foi uma das matérias que eu mais gostei, ainda mais porque eu gosto muito dessa área de escrita e no semestre anterior a gente não teve uma experiência muito boa com a expressão escrita 1, sabe? Eu acho que se vocês querem assistir o vídeo eu vou deixar aqui nos cards. Mas enfim, não foi uma experiência tão boa, mas acho que foi bem melhor mesmo, pela professora, pela matéria. A gente estudou literatura feminina, que é uma coisa assim que é muito importante pra mim, porque realmente eu gosto disso, de literatura feminina no geral, de livros, crônicas, escritos por mulheres, e eu gosto muito. A gente teve um trabalho final que era pra fazer sobre um determinado conto, e a gente fez sobre a Descida do Maelstrom, do Edgar Allan Poe, que foi também muito interessante. Eu aprendi a fazer slide, gente, como assim? Eu agora na faculdade que fui aprender a fazer, porque antigamente quem fazia eram outros amigos no tempo da escola, agora eu aprendi, agora eu sou um mestre dos slides, mas eu adorei essa matéria, eu faria de novo, porque eu amo escrita, e essa matéria me fez lembrar o quanto eu amo escrita. Teoria 2. Assim, eu posso deixar claro aqui que eu odeio matérias mais teóricas desse tipo, ainda mais, sabe, essa em especial. Eu também não gostei da matéria de Teoria 1, sabe, não era por causa dos professores de jeito nenhum, os dois, tanto da Teoria 1 quanto da Teoria 2 também eram maravilhosos, só que, enfim, não gosto desse tipo de matéria, então o problema foi esse. Mas de qualquer forma, foi também uma das minhas maiores notas, eu fui muito bem, a gente falava sobre alguns teóricos, teve apresentação que a gente usou, inclusive, uma perspectiva sobre aquele acontecimento lá do Neymar. Foi bem louco, assim, a gente fez um apanhado, assim, tal, que era o nosso trabalho final, e valia 40 pontos de 100, mas deu certo, deu tudo certo. No final das contas, eu acabei gostando, porque era uma aula, assim, boa, leve, que a gente, tipo, teoria 1, 2 agora, então, assim, tudo certo, foi uma aula tranquila, mas realmente o que pega é que eu não gosto muito de teoria, mas não foi o problema. Agora vamos começar a chorar um pouco, que eu vou falar de história do jornalismo. Gente,
Eu peguei uma DP tão gostosa com essa matéria, meu Deus, parabéns, Tata, parabéns, foi a primeira DP, viu? E foi por pouca coisa, e também eu tenho que falar assim, não é culpa do professor, eu mesma não me dediquei muito. Assim, na primeira prova fui muito bem, fui naquele nível que eu estou acostumada em ir nas provas da faculdade, que eu vou muito bem, sou metida. Só que na segunda prova eu desandei muito, lá embaixo aconteceu alguma coisa, não estava entendendo mais nada da matéria. Acabei deixando muito de lado também, e também não é algo que eu gosto, tanto que semestre passado a minha nota menor foi também em História, só que da arte. E agora a minha menor nota mesmo é em História, só que de jornalismo. Então eu terei que fazer essa matéria de novo. Realmente não pude aproveitar tanto ela, não gosto de história no geral, mas enfim. É engraçado que eu gosto de escrita, mas eu não gosto de história, mas elas estão correlacionadas ali do ladinho uma da outra. Mas, né, enfim, foi isso aí mesmo. Vou ter que refazer, espero que eu aproveite melhor dessa vez. Não foi nenhum problema com o professor também, até porque já tinha tido aula com ele semestre passado e foi a minha maior nota, se eu não me engano. Produção em redação e jornalismo impresso 1. Foi maravilhoso, assim, estudar e tal. A gente, inclusive, ia na sala de computador para produzir texto. Eu gosto muito de produzir matérias, assim, no geral. Só que o que aconteceu? A primeira e a segunda matéria foi tudo certo, tava indo numa boa. Só que a terceira nota, que eu não sabia que valia 100 também, era uma entrevista. E eu acabei deixando de fazer essa entrevista. Ou seja, minha nota foi lá embaixo também. Consegui passar pelo menos, isso que importa. Mas assim, eu não pude aproveitar, assim. Eu sei que é totalmente culpa minha também. Deixei tudo de lado esse semestre, gente. Deixei tudo, assim. Eu tava muito cansada esse semestre, eu não sei o que aconteceu comigo. Mas eu gostei de fato dessa matéria, me ajudou muito na minha escrita também. Gostei bastante. Só que realmente eu vou começar a falar com vocês, tá? Esse semestre foi muito desgastante pra mim. Eu não sei o que estava acontecendo comigo, que eu tava deixando as coisas de lado. Tava muito cansada. Cheguei a pensar em trancar a faculdade. Pra fazer Enem de novo, pra fazer pra outra. Só que depois eu percebi que o problema não era o curso em si. Era aquele período que eu tava passando. Tanto que chegou mais pro final, eu já tava ficando mais tranquila, sabe? Já tava sentindo aquele peso saindo de mim. Então, assim, o problema não foi realmente o curso, não trancarei, continuarei para a infelicidade de várias pessoas no meu curso de jornalismo e é atura, né? Técnicas de investigação jornalística foi, de longe, a minha maior nota, meu Deus do céu, como eu consegui essa proeza. Mas, enfim, eu tive um problema esse semestre, porque eles acabaram dividindo de última hora 2 turmas para essa matéria, e a minha turma ela acabou sendo a de sexta-feira, e eu não tinha matéria nenhuma na sexta-feira, ou seja, eu ia na faculdade exclusivamente para assistir uma aula de 2 horas. Entendo. Então, o que aconteceu? Sabe, eu acho que isso foi um dos motivos pelo qual eu fiquei muito cansadona. Depois eu vou contar mais sobre isso. Mas enfim, foi uma matéria que eu gostei muito também. Eu acho que comecei a me interessar mais ainda pelo lado investigativo do jornalismo mesmo, porque a gente também aprendeu sobre jornalismo de dados e também é algo que me interessou muito. A gente também teve a Daniela Arbex, que é escritora de jornalismo investigativo lá na Facom, e ela também é ex-aluna da Facom, e foi tipo muito enriquecedor, sabe? Ter uma palestra com ela assim e tal, e eu pretendo ler mais livros. Eu li só o Holocausto Brasileiro, eu gostei bastante. E enfim, foi uma matéria muito boa pra mim. Foi 10/10 assim, faria de novo, porque apesar de ter comprometido meu horário totalmente, ele ficou todo desregulado, mas foi realmente uma matéria que eu gostei muito de fazer. Jornalismo eu gostei muito de fazer, acho que também é uma área que eu gostaria de fazer, que é de fotografia, ainda mais em estúdio assim também, porque eu gosto muito de editorial, por exemplo, de moda, faria com certeza. O problema é que realmente é uma matéria que eu acho que exigia mais tempo, só que tipo era uma aula por semana, de 4 horas, e assim, muitas vezes o professor passava muito slide, então era um pouco maçante, a gente acabava caindo no sono, porque era depois do almoço também, acontecia muito isso. Só que, enfim, eu acho que precisava de mais prática do que teoria mesmo, porque a prática ficou um pouco enfraquecida, mas ainda assim eu criei uma vontade muito maior de pesquisar sobre, até porque eu não sabia mexer na minha câmera, tô começando a mexer aos poucos, e também na minha bolsa eu também mexer na câmera, depois vou gravar um vídeo sobre isso também. Então,
realmente eu descobri algo em mim que eu não tinha até então. Eu saí do automático da câmera e isso foi realmente uma coisa muito importante pra mim. E eu pretendo aumentar esse percurso aí pelo fotojornalismo. E por último, e não menos importante, o francês instrumental que eu tive lá pelo PU de francês na faculdade. Então é o seguinte, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso pra vocês, que lá no PU a gente aprende a leitura e não muito a pronúncia, mas a professora ajudou bastante a gente e isso aumentou mais ainda o meu interesse pelo francês. Inclusive, estou entrando como mediadora do Enrede, que é um projeto lá da faculdade, mediadora de francês. Eu vou tentar entrar, vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas é realmente uma coisa que me interessa muito, sabe? É uma língua muito bonita. Eu realmente tenho mais interesse até mesmo do que o inglês. Inclusive, entrando, criei mais interesse ainda pelo lugar, a França no geral, assim. E também, né, pretendo fazer um intercâmbio, quem sabe. Vou contar novidades aí por aí, enquanto tiver os períodos. Nesse período, provavelmente, eu não devo tentar, mas aí vamos ver daqui pra frente. Eu pretendo fazer o francês, né? Não sei se na faculdade mesmo ou se num curso à parte, mas talvez esse semestre eu não devo fazer não. Ainda não começou a matrícula, deve ser, acho que nessa sexta-feira eu estou gravando, numa terça, acho que sexta já começa as matrículas, mas eu acho que eu não vou tentar dessa vez não, porque realmente o problema no meu semestre passado é que eu peguei 8 matérias, sendo que 7 são obrigatórias. E ficou muito pesado pra mim, eu ainda tinha bolsa e tinha 2 aulas ainda que eu tinha que ir na faculdade só por causa delas. Então assim, realmente foi muito puxado. Então eu provavelmente não vou pegar esse semestre essa matéria, mas talvez futuramente, quem sabe. E agora eu vou ficar olhando aqui, segundo a minha colinha, quais são as matérias que eu vou pegar no semestre que vem. Como eu já falei, eu pretendo pegar só as obrigatórias, que são 7. Então eu vou falar aqui quais são: planejamento gráfico, teoria do jornalismo, produção e redação de jornalismo impresso 2, semiótica e comunicação, desafios éticos do jornalismo, técnicas de jornalismo audiovisual e estudos culturais. Então, essas são as matérias que eu terei esse semestre e esse é o vídeo que eu tenho sobre o segundo período da minha faculdade de jornalismo. Então, até o próximo vídeo e um beijo!